começar mais uma aula de fotografia, terceira da semana, e hoje a gente vai falar sobre composição. Essa é uma parceria do Instituto Cultural Menino de Ceilândia e a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Tá bom? Vamos lá? Estão preparados? Deixa eu ver a carinha de vocês aí, ver quem tá aí. Beleza, legal, já estou vendo muita gente aí todos os 3 dias. Bacana. Legal, hoje é um assunto muito bacana, né? É um dos que eu mais gosto de falar, na verdade, essa parte de composição, porque ela não depende tanto assim da câmera, né? Você com o celular mesmo consegue fazer muita coisa, né? A ideia é pensar a composição, né? Às vezes até sem o celular, né? Só de olhar para as coisas, né? É uma forma de você já visualizar, né? Antes de tirar a foto. E uma coisa que é bem comum, né? Não sei se vocês já sentiram já com essas 2 aulas, mas de começar a observar as coisas de uma forma um pouco diferente. Depois dessa aula, tenho certeza que vão começar a sentir isso mais, né? Dar uma olhada nas coisas, né? Ver o mundo com outros olhos, né? E composição vai ajudar muito vocês a pensar de outras formas. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Então, a parte de composição. O que é a composição da imagem, né? A composição da imagem é o que vai ter de elementos na imagem, como esses elementos vão se dialogar para criar uma ideia. Né? Então ele tem a ver com cores, tem a ver com formas, com texturas, com os elementos, com ritmo. Tem vários elementos aí, então, que vão ajudar vocês a criarem uma composição melhor. Né? Eu vou falar bastante sobre isso hoje. Primeiro, quando a gente vai ler uma imagem, né, numa revista ou qualquer coisa que seja uma fotografia, a gente lê ela como se estivesse lendo um texto, né? Da esquerda para a direita e de cima para baixo, num Z. A gente faz esse percurso, né, com os olhos na imagem. Claro que às vezes, né, tem fotografias e fotografias. Tem fotografias que enfatizam um canto da fotografia, né, um canto da imagem. Às vezes está mais claro, então pode ser que o seu olhar termine num outro ponto, ou fique num determinado ponto, né? Mas de forma geral a gente lê dessa forma, tá bom? Regras para enquadramento. Eu vou falar para vocês algumas regrinhas, tá? Que é sempre importante ter em mente, mas uma coisa que eu já vou dizer é o seguinte: as regras são feitas para serem quebradas, né? Então é bom conhecer as regras de composição, né? Entender como é que elas funcionam, mas depois vocês podem quebrar também, mas sabendo que está quebrando, né? Não é só, não, estou quebrando todas as regras aqui e tal, mas não entendi nada da regra, né? Então é importante entender as composições, as regras para poder quebrar. Então vamos lá, uma coisa muito importante, não cortar o quadro em articulações. O que é cortar o quadro? Você vai fazer a foto, por exemplo, de uma pessoa e o limite da foto tá pegando bem aqui no pulso da pessoa, por exemplo, ou aqui no cotovelo, né? Então quando você corta a imagem aqui, quer ver? Dá para mostrar aqui dessa forma? Me mostrar? Deixa eu ver aqui. Que aí eu dou um jeito aqui. Deixa eu ver eu ali. Né? Um quadro, por exemplo, que você vai cortar assim, ó. Opa, peraí. Aí, pra cá. Aí. Fica meio estranho. Dá uma sensação estranha. Parece que tá faltando alguma coisa ali. Fica um pouco estranho. Né? Ou então aqui, ó, também, ó. Né? Olha que estranho. Imagina se eu tô assim, vou fazer uma foto com os braços abertos. É muito estranho isso, né? Fica visualmente, não fica muito legal. Ou a mão, né, por exemplo, ó, que assim, ó, né, nas articulações. Olha que coisa estranha. Não fica? Muito estranho, né? É melhor que você corte assim, ó, um pouquinho, ou alguma coisa assim, ou aqui assim no meio, do que cortar bem na articulação. Quanto mais chegar perto da articulação, pior. Tá bom? Então, tomem cuidado com esses detalhes, né? Cortar o pescoço também.
Cortar na cintura não tem problema, né? É tranquilo. Mas joelho, tornozelo, não é muito interessante, tá bom? Uma coisa muito bacana, deixar espaço para o movimento do personagem ou para o olhar do personagem fluir na imagem, né? Então vamos supor aqui, ó, peraí, deixa eu vir para cá. Ó, assim fica interessante, eu estou olhando para lá, ok? E tem espaço para o meu olhar na imagem, certo? Ou então eu estou aqui e olho para cá, tem espaço também para minha imagem, né? É interessante esse tipo de enquadramento. Quando você deixa de fazer a foto mais centralizado, né? Porque a nossa tendência, principalmente para quem está começando a fotografar, é sempre colocar o modelo no meio da fotografia, né? O objeto no meio da foto. Então, uma coisa que eu já vou falar para vocês é tentar descentralizar o modelo, né? Tentar descentralizar. Coloca ele num dos cantos da fotografia e se eu estiver indo, por exemplo, eu estou aqui, eu vou levantar para cá, né? Estou caminhando aqui assim, deixa espaço para ir para frente, né? Para o movimento do personagem ou do modelo fluir, tá? Ou olhar também. Olha só, nesse caso eu estou aqui assim, olhando para lá. Se eu olhasse para cá, veja como fica um pouco estranho, parece que eu estou olhando para fora da fotografia. Tudo bem, se você quiser dizer isso com a fotografia, se tiver algum conceito por trás, beleza, né? Tudo bem. Ele tá com a cabeça para fora. Uma coisa que eu vou já avisando é que a parte de composição envolve muitas metáforas também, muitos significados. Então podem abrir bem a cabeça hoje, tá? Porque às vezes a forma como você faz a composição, você quer dizer algo com aquilo, né? Aí vai estar aberto a interpretações também. Então, se eu estou olhando para cá, para fora da janela, pode ser que eu esteja pensando, né? Tô com a cabeça, não estou ali no presente, né? Estou em outro lugar. Posso interpretar dessa forma, né? Mas de forma geral, se você quiser criar uma coisa mais harmônica, mais normalzinha, busca dar esse espaço para o olhar, para o movimento, tá bom? Então vamos lá. Aí o exemplo do Titanic, né? Eles estão olhando para frente e tem um espaço para frente deles, né? Tem um espaço que dá uma sensação de liberdade, né? E é o que eles estão sentindo ali naquele momento, né? Que eles estão vendo só o oceano, né? O horizonte e tal, em cima do barco, né? Dá uma sensação de liberdade. Então é interessante que apareça mais para frente a imagem, para ter eles livres no quadro, né? É interessante que apareça dessa forma, essa imagem, para dar essa sensação de liberdade. Tá bom? Vamos lá. Aqui tá cortando um pouquinho também, né, a mão dela, né, da Rose, né? Mas tudo bem, até porque a fotografia está em movimento, né? Como é um filme, ela está em movimento. Para um filme, né, a gente sempre está pensando na composição, só que em movimento, ela é um pouco mais complexa. Mas é uma busca constante da composição, né? O tempo inteiro, né? Tá sempre compondo o tempo inteiro. Na fotografia é mais simples porque você só enquadra e faz essa composição e dá um clique, né? Agora falando da regra dos terços, já ouviram falar da regra dos terços? Né? Ela é bem comum, né, para quem já começou a estudar fotografia, provavelmente já escutou falar da regra dos terços, mas também provavelmente já escutou falar da regra dos terços de uma forma muito simplificada, né? Eu vou destrinchá-la um pouquinho mais aqui para vocês, né, e mostrar outras opções da regra dos terços, tá? A regra dos terços, então, ela diz o seguinte, que eu vou pegar duas linhas horizontais e duas linhas verticais, né? O quadro eu vou dividir em 3 partes, né? Então, 2 verticais e 2 horizontais. E a intersecção desses pontos, né, onde as linhas se cruzam, vão ser os pontos de ouro, né? Os pontos mais importantes da fotografia, né? Ou seja, se eu estou enquadrando, se eu estou aqui agora vocês estão me vendo, né? Eu estou mais ou menos num ponto de ouro, tá vendo? Olha lá, boa aí. Tá vendo? Eu estou mais ou menos num ponto de ouro. Deixa eu chegar mais pra cá, ó. Tô mais ou menos aqui, beleza, então tá interessante, né? Eu tô aqui, ó, bem na linha da regra dos terços. Aí eu vou pegar minha caneca, olha que legal. Vou colocar ela aqui, ó. Por exemplo, tô falando com vocês, vou botar ela aqui.
Aí com a outra mão aqui, ó, eu vou chegar e fazer assim, ó. Tá vendo? Eu tô usando a regra dos terços aqui, com 3 pontos importantes. Né? O meu rosto, a caneca que eu tô bebendo e a caneta que eu vou escrever. Tô colocando cada um desses elementos num ponto de interesse da regra dos terços. Tá bom? Ótima essa, hein? De sobrepor aí. Ficou bem legal. Olha aqui, tem 4 elementos, né? Tem umas cadeiras e tem um modelo ali, uma pessoa ali que ele está olhando para frente e tem espaço para frente também, né? Para o olhar dele. Então dá um pouco de liberdade também, dá um pouco de descanso aí nessa fotografia, dá uma harmonia melhor, né? E aí cada cadeira num ponto de interesse também. Aqui eu tenho outra imagem, né? Os dois estão juntos, bem num ponto de interesse, certo? O que mais que tem nessa fotografia, né? Eu tenho ali também um espaço, né? Para a mulher, né? Ali para o cara, para a mulher sair se ela quiser, vamos dizer assim, né? Se eu colocasse eles no outro ponto de interesse, né? Como se ele estivesse colocando ela na parede, daria essa sensação um pouco mais de aprisionamento. Né, de que ele está empurrando ela na parede. Pode ser que crie essa imagem, né? Agora, como eles estão sorrindo, também ajuda a você entender que ela está bem livre ali, né? Então, é interessante usar esses espaços, né, na fotografia para você querer dizer algo com isso, né? Vamos lá. Próxima. Olha essa imagem aqui que interessante também. Aí agora a gente vai ter outro detalhe importante. Além, né, vocês já estão vendo que tem o cara lá no cavalo perto do ponto de interesse. Outra coisa, não precisa estar exatamente no ponto de interesse, lá, tá cravado não. Ele é perto ali do ponto de interesse, tá? Esse é o que importa. Ele está lá perto do ponto de interesse, né, o cara no cavalo. E o que mais que vocês percebem aí que está interessante nessa fotografia, em termos de composição? Tá vendo as linhas da regra dos terços? Olha como é que elas estão funcionando com os elementos da imagem também. Então olha que engraçado, né? Eu tenho 2 terços da imagem, os 2 terços de baixo da imagem são de terra. 1 terço da imagem é de céu. E posso ir mais além, eu tenho 1 terço de céu, 1 terço de montanha, 1 terço de terra também. Né? A linha de baixo está bem na linha do horizonte, né? Que é essa linha do chão ali, entre o chão e a montanha, né? A linha do horizonte aí. Então ela está bem na linha também, né? Então aí é outra forma de utilizar a regra dos terços, né? Além de usar o ponto de interesse, está utilizando as linhas também, né? Ou os espaços, né? Os terços da imagem, de fato. Olha lá. Outra coisa. Outro ponto que esse cavalo poderia estar também, né? Que esse cara poderia estar. Ele poderia estar também no ponto seguinte ali, como se ele tivesse andado um pouquinho mais e eu não mexesse a câmera, né? No ponto de baixo direito. Poderia estar também, né? Só que nesse caso eu tenho espaço, como a foto foi feita, eu tenho espaço para o movimento dele fluir, né? Se ele tivesse no outro ponto, poderia ser também. Agora, seria interessante, por exemplo, se o cavalo estivesse soltando terra, assim, sabe, estivesse fazendo um rastro de terra, aí ficaria mais interessante ainda, porque você colocaria ele no ponto seguinte, e aí teria esse espaço para mostrar o rastro também, né? E nesse caso, eu mudaria a ideia. Em vez de ter espaço para ele caminhar, tem espaço para mostrar o rastro. Aí tem que ver o que você quer mostrar com a sua fotografia, né? O que você quer dar mais ênfase. Essa imagem aqui também é bem interessante, né? Porque além, né, vocês vão ver aí que tem as linhas da regra dos terços, né? 2 linhas da regra, né? Uma linha vertical e outra horizontal. E os 2 personagens estão passando bem no ponto de interesse. Não foi coincidência essa foto, né, dessa forma, né? O fotógrafo provavelmente viu essas linhas e colocou ela na regra dos terços, né? As linhas passando exatamente em cima. E quando os personagens passaram por ali, ele fez a foto. Eu já estava esperando, eles vão passar por ali, quando eles chegarem bem naquele ponto eu faço a foto. Né? É uma foto bem assim, para basicamente mostrar a regra dos terços, né?
Outra coisa que tem nessa imagem que é bem interessante é a textura dela, né? Esse padrão que tem, né, de vários tijolinhos, né, no chão, né? E criando esse padrão no chão, né? E aí você tem a quebra do padrão, né, com os personagens todos de preto, né? Essa imagem aí do pôr do sol também. Olha aí, eu tô utilizando a regra dos textos de outra forma agora. Poderia colocar o sol num dos pontos de interesse também. Não poderia? Como eu falei para vocês já. O sol é o ponto principal, então eu posso colocar ele no ponto de interesse. Mas aí nessa foto, o fotógrafo preferiu utilizar 2/3 de mar e 1/3 de céu. Preferiu colocar a linha do horizonte em cima da linha de terra ali, né? Também. Em cima da linha dos terços também. Então aí ele colocou o sol bem no meio do quadrante. De cima, direito, né? Mas também poderia ter colocado ele num ponto de interesse, né? Poderia também ter colocado 1/3 de mar, 2/3 de céu. Então é só para vocês pensarem que não é, ter uma paisagem lá, vou fotografar de qualquer jeito, né? É interessante você pensar na regra dos terços, e ela é uma regra que já vai deixar suas fotos bem mais harmônicas, né? Bem mais harmônicas, já vai dar um salto muito grande. Só de você pensar nessas linhas, nesses pontos. Você começar, em vez de eu fotografar de qualquer forma, colocar o sol lá no meio da minha fotografia, experimenta fazer de outra forma, né? Experimenta usar as linhas, ou do mar, ou do céu, ou utilizar o sol no ponto de interesse. Experimenta utilizar esses recursos. A sua foto provavelmente vai ficar mais harmônica, vai ficar mais interessante. Olha aí, eu tenho esse guepardo aí, né? É um guepardo? É, né? Ele tá pintado, acho que é. Bem na linha dos terços, né? Bem na linha certinho, e a cabeça dele está no ponto de intersecção, está no ponto de ouro, né, da fotografia. E ele também está olhando para o lado, né? Ou seja, tem espaço para o movimento dele, tá? Para o olhar dele, tá? Olha aí também do House, né? Eu tenho 2 personagens, um em cada ponto de interesse, e aí também tem um outro fator também interessante. Você colocando um personagem num ponto de interesse, outro personagem no outro ponto de interesse, ele cria uma diagonal, né? Eles estão meio que se olhando e cria uma diagonal imaginária. Então aí também você cria um outro recurso interessante de composição, né? Também. Beleza? Aí tem aí, por coincidência, o sofá também passando bem na linha de interesse, né? Na linha dos terços. Tá? Nessa imagem, eu tenho ali... O que eu tenho nessa imagem aí, né? Eu tenho 2/3 de pedra, 1/3 de azul do céu, né? Eu tenho 1/3 de pedra escura, 1/3 de pedra laranja e 1/3 de azul. Eu tenho o azul e o laranja, que são cores que se destacam forte, né? Que eles se contrastam muito bem. Então são interessantes para serem usados juntos, né? Para você ter esse destaque, né? Tanto a pedra dessa cor laranja quanto o azul, eles destacam o outro. Então, por exemplo, essa pedra laranja vai destacar mais o azul. O azul vai destacar mais a pedra laranja. Então eles se fortalecem, digamos assim. E você tem o farol ali também, que ele também está contrastando bem, né? Com esse branco no azul, com esse vermelho no azul. Vermelho e azul também são cores que contrastam muito bem, né? Então, você tem esse contraste de cores nessa imagem e também tem essa questão do ponto de interesse, da linha de interesse, né? O farol também está exatamente na linha de interesse, né? Essa imagem aqui também, mesma ideia daquela do House, né? Você tem 2 personagens próximos do ponto de interesse e cria uma certa diagonal, né, entre um e o outro, né? E aí você tem o rosto dela, o outro ponto de interesse é o rosto dele e o outro ponto de interesse é o caderno dela. Linhas, né? Outra coisa. Linhas são muito interessantes na fotografia porque elas guiam o olhar do observador, né? Então você pode utilizar as linhas, e tem linha pra caramba, vocês podem começar a observar isso, né? Nas ruas e tal, como existem linhas, os postes são linhas, a perspectiva das coisas, né? Como o braço, a minha mão aqui, por exemplo, eu uso, por exemplo, para fazer uma foto de uma modelo, a mão aqui no rosto, ou a mão aqui assim, sei lá, porque eu estou criando linhas para levar até o olho. Né? Eu crio linhas com os braços, né? Crio linha aqui, por exemplo, tem essa
é espelhada, eu não consigo. Essa linha aqui, ó, também, né? Tudo tem linhas, então é importante observar as linhas, porque elas ajudam muito a guiar o olhar do observador, né? Essa foto aí, agora, vou até olhar aqui o chat, eu quero que vocês respondam, né? Quem souber. Essa foto foi feita com qual categoria de lentes? Né? Já é uma pergunta lá da aula anterior. Eu utilizei aí uma lente grande angular, uma lente normal ou uma lente teleobjetiva, né? Quem sabe me responder isso, e quem puder responder, quem puder ir além ainda, responder por que você sabe, né? Por que eu posso afirmar qual foi a lente utilizada. Deixa eu até abrir aqui. Deixa eu ver o chat. Aí. Grande angular usa essas linhas de forma... Peaky Blinders também utiliza essas linhas de forma fantástica. Massa. Grande angular, Thiago respondeu. Estevão disse o teleobjetivo porque achata o centro. Grande angular, muita informação na imagem. Grande angular porque os cantos estão distorcidos. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Né? Por que eu posso afirmar que é uma lente ou outra? Como é que eu identifico isso, né? Eu vou entrar lá de novo na imagem para vocês verem. 103. Ó, presta atenção. Coisas que eu falei sobre as lentes, né? A lente grande angular, ela cria maior tridimensionalidade. Ela separa os planos. Ela dá uma sensação de que as coisas estão mais longe umas das outras. A teleobjetiva, ela achata os planos. Ela dá a sensação de que as coisas, o que está na frente e o que está atrás, estão mais perto um do outro. Né? É aquele exercício que vocês me mandaram lá no grupo, né, que eu fiz para vocês trazerem o fundo da fotografia para frente. Né? Você está achatando os planos com uma teleobjetiva, ou seja, utilizando o zoom. Né? Uma lente normal é a perspectiva natural, é o que mais ou menos que a gente enxerga, né? Então é uma coisa mais real, tá? Outra coisa que a grande angular faz, ela também distorce muito as bordas, né? Também. A teleobjetiva não, a teleobjetiva já mantém as coisas mais certinhas. A grande angular, ela dá essa sensação de que uma coisa é pequena e outra é muito grande, né? De forma irreal também. Então, olha só nessa imagem o seguinte, a pasta de dente aí do lado, no canto, ela está maior do que a pessoa lá no fundo, né? Então, olha a diferença. Esse corredor, você acha que ele é imenso ou ele é curtinho? Qual é a sensação que você tem com essa imagem? Né? Ele parece muito grande, ele parece que está indo lá no fundo, assim, parece que nem tem fim esse corredor, porque os planos estão muito separados, ou seja, porque foi utilizada uma grande angular, tá bom? Então eu tenho certeza que foi feito com uma grande angular por conta disso. Outra coisa é o seguinte, aonde que o olhar de vocês para nessa imagem? Onde que o olhar de vocês fica nessa imagem? E por quê? Olha, você tem um monte de linhas que estão levando até o carinha lá no fundo da sua imagem, né? Tem um monte de linhas que está, assim, basicamente te dizendo para ir para lá. Seu olhar não fica na pasta de dente que está aqui no primeiro plano da imagem, nem no shampoo, não. A não ser que você esteja procurando shampoo para comprar e tal, esteja com isso na cabeça. Mas, normalmente, o seu olhar vai lá para onde as linhas estão te levando, tá bom? Então, aqui agora, esse slide ele é muito importante, né? Mantenha esse slide aí, coloca no teto do quarto para quando vocês acordarem, já olhar a primeira coisa que vocês vão ver quando acordar, porque é muito importante o seguinte. Quando a gente fotografa,
né? Ou vou fotografar uma pessoa, ou vou fotografar um objeto. Normalmente, quando a gente está começando, a gente pensa em fotografar a pessoa e só, o objeto e só. A gente se preocupa só com um elemento, só com aquele elemento que está na frente. Agora, o que eu quero que vocês pensem é o seguinte: existe um infinito atrás. Existe um infinito a partir do momento da lente até lá atrás. Então, é interessante você ver essa linha de mira, né, que existe, e tentar compor tudo que está lá na fotografia, né? Desde o que está na frente até o que está atrás. E muitas vezes, essa linha, né, essa linha de mira pode se ajudar, uma coisa pode ajudar a outra. Né? Às vezes eu estou fotografando essa caneca aqui, ó, por exemplo, vamos supor que eu estou ali fotografando a caneca. Aí você muda um pouco a posição ali da câmera, pode ser que já crie isso aqui, ó. Já saiu da minha frente, entendeu? Ou só de você se inclinar um pouco mais para baixo, por exemplo, ou mais para cima, né, você consegue mudar o seu olhar e a linha de mira fica melhor, fica mais harmônica. Né? Às vezes, por exemplo, eu vou fotografar... Vocês estão me fotografando e o fundo tá escuro, né? Estou com a blusa escura, com fundo escuro. Às vezes, só de vocês se posicionarem se colocarem numa outra posição, vocês conseguem ter o fundo melhor, para poder dar mais destaque para mim, entendeu? Para quem está pro modelo, pro objeto. Às vezes a textura, né, do fundo está incomodando, você pode mudar um pouquinho e você percebe outra textura. Ou às vezes, melhor ainda, né, você tem uma forma na frente e aí de repente ela se complementa com uma forma atrás. Esse que é o ideal, né, que aí você cria uma foto muito mais interessante, muito mais rica. Né? Eu vou mostrar exemplos para vocês ainda disso, tá? Mas fique com isso na cabeça já, né? Não pensar só no que está na frente, mas pensa no que está atrás, pensa em todo o resto. Observa lá no fundo. Não observa só o objeto na frente, observa todo o resto. Né? O fotógrafo geralmente fica o tempo inteiro olhando para as coisas, né? E tal, até para fazer fotos mentais mesmo, né? E você se posiciona numa certa posição assim, só para ver ali, ali daria uma foto. Né? Se eu chegar aqui, ali ficaria interessante uma foto. Né? Você começar a observar como é que é a linha de mira, né? A melhor linha de mira que você pode criar. Né? Então, sempre ficar muito atento ao fundo da fotografia, que eu falei, né? Prestar atenção, o horizonte da imagem está cortando a cabeça do personagem, por exemplo. Então, vamos supor que tem um horizonte passando retão ali atrás, bem aqui atrás da minha cabeça. Pode não ser muito interessante isso, pode ser que seja melhor eu me abaixar um pouquinho ou levantar um pouquinho, porque aí esse horizonte ou desce ou sobe, né, também. Né? Tem contraste entre o personagem e o fundo. Né? Às vezes é aquele negócio, eu vou fazer a foto de uma pessoa que tem cabelo preto, todo longo e num fundo escuro. Aí de repente o cabelo dela começa aqui na cabeça e termina no infinito, né? Porque você não consegue ver onde que ele termina. Então, às vezes é interessante colocar num outro fundo, utilizar de outra forma. E você não é só mudar a sua posição, mas mudar também o próprio ambiente também. Né? Eu vou fotografar um carro azul, eu vou colocar com fundo vermelho ou com fundo amarelo, algum fundo que tenha destaque. Eu não vou botar um carro azul escuro com um verde escuro, um do lado do outro, sabe? Não vai ficar muito contrastado. A não ser que, né, óbvio, né, quebrando as regras, eu queira dizer algo com isso. Eu queira criar esse incômodo no espectador, por exemplo. Também posso fazer isso, não tem nenhum problema. Posso fazer fotografar eu de camisa listrada com fundo listrado, eu também posso fazer, se eu quiser criar alguma coisa. De repente, eu sou parte das linhas que estão no cenário, eu faço parte de uma onda. Enfim, você pode viajar e criar como você quiser, né? A fotografia é uma arte e ela é infinita, né? E tem infinitas possibilidades, né? Então, o que eu falei, né, do cabelo do personagem, né, se perdendo com a cor do fundo. O fundo tem muita informação. Né? Às vezes você vai fotografar uma pessoa e tem muita informação no fundo, tem muita coisa, e isso pode ser que tire a sua atenção do personagem principal. Né? Eu, por exemplo, inclusive quando eu vou fazer foto, né, de ensaio, né, de pessoas, eu sempre recomendo para os meus clientes que não utilizem roupas com muita informação, sabe? Porque senão você vai perder a informação da pessoa, do rosto da pessoa, para ir para aquela roupa. A não ser que seja algo específico, como eu falei também. Né? Então é interessante ficar atento a isso, né? E se o fundo tem muita informação, qual que é o recurso que vocês podem utilizar, né? Que eu já ensinei para vocês, né? Vocês podem desfocar o fundo, né? Se der,
Nesse caso, por exemplo, aqui agora, se fosse tentar fazer uma foto minha com um fundo desfocado, é quase impossível, porque eu estou colado no quadro. A não ser que eu fosse lá para frente, né? Ou então que a parede fosse lá para trás, né? Aí daria. Mas como eu estou muito colado, aí não tem como, tá? Então pensar o seguinte, a cor, a textura, as linhas, a exposição do fundo favorecem o seu assunto principal? Pensa nisso. Né? Tem que fazer com que o fundo da imagem favoreça a sua fotografia. Tá bom? Esse slide é bem importante, né? Bem interessante, porque é uma coisa que eu acho que quebra um pouco a ideia que a gente tem de sempre fazer foto só do que está na frente, né? Mas sempre tem que pensar nessa linha de mira, como um todo. Então vamos lá. Essa foto da flor, né? O que ela tem aí de interessante nessa imagem? Né? Ela tem pontos de interesse aí, né? Além do destaque do amarelo no concreto, né? Você tem pontos de interesse. A flor está no ponto de interesse e a sombra dela está no outro ponto de interesse. Olha que interessante, né? Você também pode dizer que tem formas nessa imagem, né? Tem umas formas geométricas nessa imagem também, que são interessantes, né? Cria um certo quebra-cabeça aí também. Essa fotografia, né? Bem legal. Ela tem padrões também, né? Tem um padrão aí das pilastras, várias pilastras, né? Na imagem, né? Que é bem interessante. E você tem uma quebra de um padrão também, que é esse cara sentado ali no meio. E outro detalhe interessante é a cor do lenço que ele tem, do lençol que ele tem no ombro também, que é azul, que contrasta com o laranja das pilastras, né? Com esse tom mais quente das pilastras, né? Então ele dá esse contraste. Se ele tivesse com um lençol laranja, talvez não fosse ficar tão interessante nessa imagem. A roupa dele também está interessante, né? Branco, mas o lençol se destaca, né? Aí, além disso, você ainda tem a simetria por conta do reflexo no chão, né? O reflexo dessas pilastras. Falando nisso, outra coisa, uma dica interessante também que eu já vou dar para vocês, para buscar reflexo, né? Às vezes tem uma poça no chão. Gente, quase mergulha na poça, bota a câmera lá pertinho da poça, veja como é que vai estar essa imagem. Porque às vezes é muito interessante, você pode ter um efeito muito bacana, né? Então, evita fotografar do seu ponto de vista só, né, aquela poça, isso não vai ter reflexo, provavelmente. Agora, se você for lá para baixo, vai lá embaixo e coloca a câmera para fotografar colado na poça, vendo o que isso vai dar. Pode ser que tenha reflexo, pode ser que não. Mas é interessante observar esse detalhe. Ou às vezes até no chão mesmo, né? Aquele chão das superquadras, né? Também de Brasília, que eles às vezes estão bem limpinhos, eles se espelham também. Aí tem os pilotis também, então dá um resultado parecido com isso aí, né? Inclusive eu fiz uma foto parecida com essa ideia aí, recentemente, né? E é bem interessante, né? Porque você coloca a câmera, é só você colocar a câmera no chão, experimenta, dá uma olhadinha no resultado. Essa fotografia, né? O que eu tenho aí para levar o olhar para o ponto de interesse que eu quero? Para onde é mais importante na fotografia? O que é mais importante na fotografia? É o quebrado na parede? Não, são as duas crianças que estão juntinhas, né? Com a cabeça colada. Elas têm contraste, né? A parede poderia estar escura, mas não. A parede está clara atrás delas. Né, e tem o contraste, porque a cabeça delas está mais escura, né, com o branco. E eu tenho uma linha que leva o meu olhar até elas também. A linha cria uma diagonal na imagem, né? Ela sai ali da direita inferior e vai até a esquerda superior, né? Então você cria uma diagonal na sua imagem. Essas diagonais são bem interessantes também de serem utilizadas, né? São bem legais. Tentem criar diagonais com as fotos de vocês, né? Quando você vê assim uma linha na rua, alguma coisa, tenta fotografar dessa forma, buscando criar uma linha diagonal, né? Com o seu enquadramento. Ele é bem interessante, tá? Olha essa imagem, que bacana também, né? Aí as mulheres não estão no ponto de interesse, mas elas estão no quadrante,
nos quadrantes opostos também. E você tem também uma linha diagonal sendo criada pelo olhar da mulher, né? Para a filha lá, né? Para a menina. Né? Você tem uma linha diagonal aí também, que é bem interessante, né? Você cria essa diagonal imaginária na fotografia. E aí você tem o rosto da mulher também enquadrado, né? Literalmente, parece que ela tem um quadro ali, né? Com o rosto da pessoa, né? Que ela está emoldurada, né? Isso é bem legal também de utilizar na fotografia, essas molduras, né? São bem interessantes. A menininha, né? Tá com o rosto claro, com luz no rosto e o fundo tá escuro, né? Tá interessante dar um destaque bem no rosto. Ah, mas o cabelo dela é preto e o fundo tá preto. Tudo bem, mas olha só, quebrando regras de certa forma, eu estou dando muita ênfase para onde? Para o rosto. Então, sim, essa imagem, ela deixa tudo escuro, só o que brilha são os rostos. Né? Isso é forte também, tem um significado também, né? A mulher lá que tá enquadrada, também não dá para ver o cabelo dela, né? Mas o rosto dela está brilhando, os dois rostos estão brilhando. Né? Isso é interessante também, é onde eu escolho colocar o destaque na minha fotografia. Essa foto aí também, vou deixar para vocês dizerem no chat também. O que vocês acham dessa foto aí? Vocês acham que ela tá legal, que ela tá interessante, ou que ela tá ruim? Ou o que vocês fariam de diferente para fotografar, para fazer essa foto? O que vocês veem de composição aí nessa imagem? O que tá bom, o que tá ruim? Comenta um pouquinho sobre isso, quem puder, assim, de forma breve ali no chat, só para eu ver o que vocês acham dessa imagem. Pode ser? Eu posso deixar essa imagem e ver o chat? Não, né? Tá, então dá uma olhadinha nessa imagem com calma. Tá? Olha, observa bem aí a questão da mulher. Tá? Como é que estão as linhas aí nessa imagem? Se a posição do fotógrafo é a melhor possível, se pode melhorar. Se puder melhorar, como que eu poderia fazer uma foto melhor? Ou se essa foto já está bem interessante, por que ela está bem interessante? Tá? Deixa eu ver aqui o chat. Oi? Dá pra manter a foto? Então deixa eu clicar aqui no chat, pode? Vamos lá. Ixi, já tem muito comentário aqui, vamos ver. Essa foto da flor teve edição, a foto da flor se teve edição, aquela foto lá da amarelinha, né? Não, provavelmente não, na verdade, porque pode ter sido feita no meio-dia, né? Aí o concreto, às vezes, parece que é uma foto preta e branca, e tem a sombra preta, tá tudo preto, e só a flor amarela, né? Então, pode ser que não tenha tido edição. Ou foi só ajuste na câmera e não na pós-produção. Mas eu não tenho certeza para te dizer isso não, na verdade, tá? Mas ela seria uma foto que poderia ser feita sem edição, sem problemas. Azul e laranja é muito usado nos filmes, exatamente, bastante. Às vezes até a luz um pouco mais laranja, a sombra um pouco mais azul, né? Até numa mesma pessoa utilizar essas duas cores no cinema utiliza-se bastante também, né? Dá um destaque interessante, dá uma cor bacana. Mad Max, Jumper, reflexo no chão, eu tinha falado lá, tá, deixa eu ver. Seria legal a grande angular, reflexo no chão e sombra. A iluminação... esse reflexo no chão que vocês estão falando, né, aqui agora dessa imagem. Poderia ter usado, tiraria o reflexo do chão... O reflexo no chão o quê? Poderia estar melhor? Poderia jogar mais água, talvez? Ali para ficar um pouco melhor, para completar um pouco mais a imagem? Poderia ser. Tiraria o reflexo no chão. Poderia tirar o reflexo do chão? Pode tirar, mas eu posso usar ele também a meu favor. Isso vai de cada um, não tem uma resposta certa, tá? Poderia ter usado a poça de água de forma melhor, né, Lucas?
Sim, poderia utilizar, né? Se eu jogasse ali, pegasse um copo de água e desse uma completada, né? Ia ficar bom, né? Esse reflexo. Mas também pode ser que o fotógrafo fale, não, eu quero mostrar só metade do corpo da pessoa, por algum motivo. Eu nunca vou saber, né? Por isso que é difícil dizer, né? O que poderia melhorar ou não, mas porque depende muito da ideia, né? Seria legal a grande angular nessa da mulher. Poderia ser usar uma grande angular, né? Porque uma lente mais grande angular, né? Eu não sei qual foi a lente que tá usando aí. Poderia ser aí nessa foto uma grande angular, uma mais normal, né? Uma coisa assim, eu diria. Mas se eu usasse uma mais grande angular, eu poderia fazer com que as linhas, né? Que levam até ela, do cais, ficassem mais na diagonal, né? Elas fariam isso aqui um pouquinho, ó. Se eu usasse uma grande angular. Se eu me aproximasse talvez do chão, essas linhas também iam fazer isso aqui, ó, ia abrir, ia criar uma diagonal. Duas diagonais, na verdade, né? E o que isso ia formar? Uma pirâmide também, que seria bem interessante. Reflexo no chão, sombra, iluminação, creio que ou você deixa a modelo toda escura ou mostra ela com mais iluminação. Isso também eu concordo também, ou você deixa ela totalmente escura na silhueta, e aí nesse caso provavelmente não ia ficar muito legal porque o fundo da foto tá escuro também. E aí ia tudo meio que se misturar, né? Então talvez se eu levantasse um pouquinho mais a câmera, ela ia ficar com o fundo mais para a água. Ou então se eu baixasse a câmera, o fundo ia ficar no céu, né? Então poderia fazer uma silhueta, ou poderia dar mais iluminação no rosto mesmo, para poder enxergar a pessoa. Mas dessa forma como ficou precisando um pouco mais de luz mesmo. Gostei das linhas das árvores e da ponte. Linhas das árvores, a linha que você diz, a linha do horizonte, né? Tem uma linha muito forte, né, aí. Só que eu acho que a mulher está mal enquadrada, né? Ela poderia estar em outra posição. Reflexo incompleto no chão. Estou com uma dúvida, quando devo usar as regras dos terços e quando usar as regras das linhas? Então, uma não exclui a outra, né? Nenhuma regra exclui a outra. Você pode utilizar as duas juntas, né? Por exemplo, eu posso usar uma linha levando o olhar até o ponto de interesse, até um ponto de interesse, por exemplo, né? Eu posso usar dessa forma. Eu posso usar a linha do horizonte na linha da regra dos terços, né? Então, uma coisa não exclui a outra. Você pode utilizar somando, né? A ideia, na verdade, é sempre somar, né, ideias. É você ter um repertório de composição na cabeça para você poder usar o que quiser ou várias coisas juntas também. Tá bom? O cabelo se confunde com o plano de fundo. Exatamente. Deixaria mais claro, tiraria a foto mais de baixo. Exatamente, né? Que eu falei também, né, Bruna? Boa. Lado direito, a água parada. Lado direito... aquela... Qual que é a água? Tá, lembrei. Tá diferente, né? Não ficou muito simétrico, né? Porque uma tá em movimento e outra tá parada, né? É bem observado aí também. É interessante. A sombra tá legal, mas as linhas da foto não estão bem colocadas. Exatamente. É exatamente essa questão da linha. Corta até a cabeça dela, exatamente. O fotógrafo deveria estar mais para baixo, exatamente. Acho que o fotógrafo poderia posicionar a câmera um pouco mais abaixo para melhor enquadramento das linhas. Maravilha, gente, vocês estão mandando bem. Poderia ter usado grade para ser mais bem colocado o posicionamento na foto. A grade, né, que seria... A grade na fotografia, né, que são aquelas linhas, você tem às vezes a opção de usar isso no celular ou na câmera, que ele mostra as linhas dos terços, né, nessa grade, né, na própria câmera. Poderia ser utilizado, né? Você pode utilizar isso no início, mas também é interessante não utilizar e tentar pensar assim, é mais ou menos por aqui, entendeu? Não precisa, mas é bom, pode usar se quiser também, as grades são interessantes. Concordo com você, Estevão, a linha do horizonte está cortando a cabeça da pessoa. Exatamente. Madeira úmida, mostrar mais a pessoa. Em termo técnico, poderia ter aproveitado mais o cenário, usando as técnicas de fotografia, o reflexo dela na poça de água. A iluminação, acredito que em ângulo diferente teria feito uma diferença também, entre outros. Exatamente. Beleza. Ótimo. Dá para melhorar muito, né?
Tô ouvindo a aula, ok, tudo bem. Poderia colocar a câmera perto da madeira. Poderia colocar a câmera perto da madeira para poder utilizar mais a poça. É exatamente que eu tinha falado antes, né? Exatamente, né? Poderia também fazer dessa forma. Iluminação da pessoa, passando a sensação de ar fresco, de liberdade. A iluminação da pessoa passando a sensação de ar fresco, de liberdade de uma certa forma. A iluminação da pessoa passando a sensação de ar fresco. Eu acho que não entendi muito bem a questão da iluminação. A posição da madeira transformou as pontes em uma cruz. Nossa, verdade. Não tinha percebido. Muito legal. Muito bacana a ideia, né? Realmente. Criou uma cruz mesmo. Bem legal. Bem interessante, viu? Várias pessoas enxergam de formas diferentes também, né? A moça parece achatada. Parece também achatada mesmo, ainda mais por conta do fundo também. Poderia levar um pouco para não cortar a cabeça dela, exatamente. Beleza. Massa, gente, beleza. Muito legal os comentários aí. Vou voltar aqui para a foto. Ok. Bacana. Olha essa foto, que massa, né? Também. Essa foto é muito legal. Essa foto tem muita coisa também para observar, né? Ela é muito interessante. Vou falar de alguns pontos, mas já observa essa foto aí. Vamos lá, vamos começar com a regra dos terços aí, né? O menino está mais ou menos no ponto de interesse. Ele tem espaço para correr também. Agora, olha uma coisa muito interessante nessa imagem. Essa imagem foi feita no momento certo, né? O que eu vou falar na última aula, que é do momento decisivo. Ela foi feita no momento certo, porque se passasse um segundo, aonde que ele estaria enquadrado? Ele estaria enquadrado com um fundo escuro atrás dele. Ou se fosse um segundo antes, ele estaria com o fundo escuro também ali por conta da porta, né? Então foi exatamente no único ponto da imagem que ele poderia estar, que seria branco, para poder destacar com a roupa preta dele. Então o fotógrafo estava posicionado ali, o fotógrafo ele viu alguns elementos nessa imagem que eu vou falar para vocês, ele percebeu alguns elementos dessa imagem e quando o menino passou exatamente naquele ponto, ele fotografou. Olha que interessante, você tem ali um relógio, estampado na parede, né? Você tem um peixe-espada estampado na parede. O peixe-espada talvez apontando o lugar para onde ir. O relógio talvez falando que está apressado. O menino correndo também está estampado, o menino está estampado na parede, não está também? Parece que está. Né? Então, olha que interessante, né? Esses elementos, né? Como enriquece, né? Como uma coisa dá um outro significado, né? Para a imagem. Poderia, por exemplo, também colocar um menino lá no fundo também, de repente, se eu quisesse utilizar a moldura desse portal aí também, né? Que aí ele ficaria moldurado lá no fundo. Poderia ser interessante. É claro que fazer uma fotografia melhor do que essa seria muito difícil, né? Porque essa ideia da pressa é excelente. Mas se eu colocasse ali, eu poderia utilizar isso como moldura também. Utilizar ele como moldura. É um outro recurso também para você utilizar formas também na sua imagem. Né? Que aí você teria o cara ali dentro comprando alguma coisa num portal e o menino no outro portal também ali, não sei. Aí você teria esses 4 elementos, né? O cara ali, o relógio, o menino, o peixe também, equilibrando, né, na imagem. Eu tô só viajando aqui mesmo, tá? Mas pensando em outras possibilidades. Certo? Bem legal, né? Essa foto, essa ideia, né? Nem sei se essa é ideia não, mas provavelmente é, né? Porque tá, né, tem vários elementos que simbolizam isso. Aí eu fui agora para a pintura, né? Para outra coisa. Mas, na verdade, a pintura já utilizava essas mesmas técnicas, né? Na verdade, a fotografia veio da pintura, né? Trouxe todas as mesmas ideias de harmonia, né? A gente usa hoje o que os pintores usavam também, né? Usam ainda, né? A técnica é a mesma, porque é uma técnica. As técnicas são utilizadas, elas criam harmonia. Então, a nossa ideia é criar harmonia. Então, a gente utiliza os mesmos recursos, né? Aí nessa imagem, por exemplo,
né, nessa pintura, eu tenho alguns detalhes importantes, que é o seguinte: quem são os personagens principais dessa pintura? Não precisa dar nomes não, tá? Mas quem são aí? É o cara que está jogado no chão ali, na escada? É o cara que está ali no canto direito inferior, que não dá nem para você ver direito? Que está meio amontoado? Não. Os mais importantes são aqueles lá do meio, porque são os únicos que têm contraste com o fundo, né? Eles são os que estão exatamente no meio, na perspectiva, no ponto de fuga do seu olhar, né? Que é criado por esses arcos também, né? Você vê que tem um arco bem na frente primeiro, aí depois tem outro arco atrás, tem outro arco atrás, tem outro arco atrás, e ele vai indo até, basicamente, focar o seu olhar nos dois personagens do meio, né? Os dois personagens principais da obra aí. Tá bom? É claro que tem outros personagens, né, interessantes nessa pintura, mas esses dois são os que têm maior destaque. Tá legal? Vamos lá. Quem que tem mais destaque nessa fotografia, nessa pintura, né, também? Quem que tá segurando a bandeira, né? A mulher que tá segurando a bandeira, né? Que tá lá, e tem um fundo claro, né? E ela tá tudo bem claro e ela tá lá sendo bem destacada nessa imagem, né? Bem destacada. E também tem um outro, quem tá caído também, você vê que tem uma roupa bem branca, ele tem uma certa importância também, né? Então você tem luz também nele. Onde você joga a luz é onde você quer jogar a atenção do seu espectador, né? A luz, no caso da pintura, era o branco, né? Então você tem esses dois personagens, né? Que tem um mais em cima, né? Lá em cima, e outro embaixo, né? Caído, morto. Você tem a Mona Lisa, né? A Mona Lisa, vocês vão ver aí que como o Leonardo da Vinci não teve essa aula de fotografia, né? Ele cortou a cabeça da Mona Lisa com um fundo. Mas nesse caso, tudo bem, porque não é um fundo que está incomodando, né? Aquele fundo nítido atrás, né? Que ele atrapalha o olhar, né? Pelo contrário, nesse caso, foi utilizado de outra forma, né? Você tem aquele fundo mais esfumaçado, né? Mais sutil, que está passando atrás e está passando bem na linha dos olhos, bem um pouco abaixo da linha dos olhos. Então você tem isso aqui, ó, como se a linha passasse, entrasse aqui pela cabeça e jogasse a atenção, né, nos olhos da Mona Lisa, né? Então a linha de trás está favorecendo o olhar para os olhos dela, né, também. Tá bom? Essa fotografia, né, o pintor fez claramente, né, esse contorno, né, essa moldura, digamos assim, na mulher que está balançando, né, para dar destaque para ela. Você imagina se ele colocasse vegetação ali atrás dela? Ela está com um vestido verde, tem tons marrons aí também, não ia ficar muito destacado, você não ia enxergar muito bem ela. Mas ele teve essa sacada de criar uma moldura, né? Se fosse uma foto também, eu ia fazer essa foto pensando nisso, né? Tem um espaço ali aberto, então quando a pessoa chegar naquela posição, eu clico a foto, faço a foto, né? Para poder ter destaque, certo? Essa imagem, olha que interessante, né? Você tem uma ponte, né? Que leva, basicamente uma ponte dos seus olhos pro pescador ali, né? Ela tá levando até o ponto. Olha a linha, né? A linha curva sendo utilizada também em conjunto com a linha dos terços, né? O ponto de interesse foi levado pela linha, né? Até o ponto de interesse onde está o pescador, né? O pescador também com a roupa vermelha naquele fundo cinza, né, dá um destaque também, né? Dá um destaque interessante. Tem aquela linha do horizonte também, bem na linha dos terços também. Né? Bem bacana, né? Olha aí, você tem essa imagem também com a linha bem horizontal, né? Eu vou falar já dessa linha horizontal também. E um destaque, né, da pessoa com o céu atrás, né, também. Um terço de linha de areia, 2 terços de céu. Ela não está na linha dos terços, né? Mas tudo bem também, você pode quebrar. É aquele negócio que eu falei, pode quebrar, não tem problema.
né? Essa foto dá uma sensação de estabilidade, né? Por conta das linhas horizontais. Eu vou falar para você já já. Apesar dela não estar muito estável, né? Ela tá tendo uma reação aí, né? Bem simples a foto, né? Ah, tem uma árvore que eu quero fotografar. Onde eu vou colocar ela? Posso botar ela bem no ponto de interesse. Simples. Né? A linha ali do horizonte também, bem numa linha dos terços. Simples também, bem simples, né? Só usou a regra dos terços bem matematicamente aí. Aí você também tem, além disso, também um certo equilíbrio entre a nuvem e a árvore também, né? Você cria um equilíbrio, né? Um no canto superior direito, outro no canto inferior esquerdo também. Você cria um equilíbrio, né? Tipo uma diagonal entre elas. Você tem as cores também, que são interessantes, né? Que é o verde, amarelo e azul, né? Coincidentemente são as cores do Brasil. E também são cores que contrastam bem entre si também. Beleza? Olha aí essa imagem que interessante também, né? A gente tem o fundo, tem a roupa escura e tem o fundo escuro. O que eles fizeram, né? Colocaram uma contraluz ali atrás, que eu vou falar para vocês de iluminação na próxima aula, inclusive, amanhã. E é bem legal, a gente não perde essa aula, muito boa. Então, a gente tem uma contraluz ali também para iluminar basicamente o cenário, né? Essa névoa, né, que eles colocaram também. Então, aí você tem um contraste interessante, né? Mesmo utilizando escuro com escuro. Esse enquadramento também, ele é muito utilizado no cinema. Né? Você vê que o olhar dele, o rosto dele não está no ponto de interesse, ele está meio deslocado mais para o centro da imagem, certo? E aí você tem aqui o over the shoulder, que a gente chama, né? Que é atrás do ombro do outro personagem, né? Num canto da imagem, e você tem um destaque pro personagem, né, principal ali. E ele não é colocado no ponto de ouro, ele é colocado mais no centro também, né? É um quadro diferente, assim, sabe? Mas eu acho ele bem bonito, inclusive, né? E é muito utilizado no cinema. Gente, deixa eu só ver o chat aí. Tem alguma dúvida até aqui? Então, vamos lá. Deixa eu ver. Alguma dúvida em relação às composições? O que poderia fazer? Seguindo as linhas. Destacou o no PIB, né? Parece que está flutuando os pés fora do chão. O peixe parece estar no aquário. O peixe parece estar no aquário. Eu vou olhar de novo a imagem lá. No centro. Todos que estão de pé, azul e vermelho. Como usar essas técnicas para fotografar manifestações, festa popular e outros tipos de aglomerações? Olha, as técnicas para esse tipo de coisa, você quer mostrar, depende do que você quer mostrar. Você quer mostrar a multidão? Você pode, por exemplo, fazer uma foto de 2/3 de multidão, 1/3 de céu, não sei, por exemplo, ou só multidão também, que aí você está criando padrões, né? São os vários corpos das pessoas ali criando uma textura na sua imagem, né? Uma imagem só de textura, pode ser interessante. Se você quer destacar alguém, né, nessa imagem, você pode chegar mais perto. Você tem que ver, depende muito do ambiente, né? Dos elementos que vão ter no ambiente, né? Da luz, né? Se tiver uma luz de boate, por exemplo, batendo no rosto da pessoa, chegar bem no rosto dela, né? Você fazer a foto nesse momento, que vai ter destaque, né, na pessoa da frente. Tem tanto recurso que é até difícil de... Depende muito, sabe? Mas você pode buscar essas regras, né? Se achar que não consigo achar nenhuma regra, tenta buscar o momento, né? Se é uma festa, né? Uma boate, é mais coisa de momento, né? Nesses lugares, né? Numa manifestação, né? É mais importante que você busque o momento decisivo, que eu também vou falar na última aula, que é aquele momento, sei lá, que a pessoa levanta a bandeira, que grita, que faz alguma coisa assim, né? Que aí você pega esse momento, né?
Às vezes você faz a foto de cima para baixo e aí as pernas da pessoa criam uma pirâmide para cima, não sei, a bandeira está no ponto de interesse. São muitas variáveis aí, né? Cada momento, cada fotografia tem um monte de, tem a sua particularidade também, né? Você pode ter infinitos recursos ou não, ou às vezes não tem nada ali, né? Então depende muito do que você está fotografando, sabe? Mas você pode usar as cores, por exemplo, você está na manifestação, tem as pessoas ali vestidas de cinza, que sem graça, né, e tal. Vou pegar uma pessoa que está vestida de azul e vermelho, sabe, tipo um contrastezão, né, e tal, e ela está a gente tem que tomar com o que eu falar, quase que eu falei uma coisa meio política aqui, mas enfim. Então, de repente, com uma bandeira que se destaca em algum momento, sabe, em algum cenário, né? Então eu vou buscar esse tipo de... ficar atento às cores, por exemplo, atento às formas, por exemplo, também às texturas, né? Também, tá? Fibonacci, vamos entrar aqui agora, né? Vamos falar sobre a razão áurea, já. Quando a linha do horizonte é mais marcante, mais marcante, fica pior ainda de cortar a cabeça. Quando a linha do horizonte é mais marcante, fica pior ainda de cortar a cabeça. Quando ela está muito marcante, quando ela está muito escura, é ruim você colocar, de forma geral, né? É ruim você colocar atrás da cabeça, que dá a sensação de que está cortando, sabe? Ou então até atrás do pulso, atrás de articulação, dá uma ideia de que está cortando, tá? Então, quando ela está muito nítida, é pior. De forma geral, é pior. Mas é aquele negócio, gente, também toma cuidado para a regra não ficar muito impregnada, né? Por exemplo, às vezes você vai fazer foto de uma pessoa e tal, e aí saiu com a articulação cortada, por exemplo, mas a foto está com expressão maravilhosa, sei lá, uma criança sorrindo, muito feliz para a foto, assim. Aí o que vale é o sorriso, sabe? O que vale é aquela coisa que chama mais atenção, sabe? O espectador não vai estar tão preocupado com esses detalhezinhos, sabe? Então tem que tomar cuidado com isso também. É mais importante, muitas vezes, o momento, né? Fazer a foto do momento. Mas é sempre bom estar atento para esses outros detalhes também, tá? Porque às vezes também você tem uma foto que está muito bacana e pode ter algum detalhe que esteja incomodando, assim, sabe? Que poderia ter sido evitado. Né, também. Mas tem várias fotos aí maravilhosas, incríveis, de fotógrafos super famosos, que tem articulação cortada, por exemplo, que tem linha do horizonte passando por trás, não tem problema, né? Se você tiver, se a fotografia tiver mais força, né? Se ela tiver muita força, esses detalhes passam despercebidos. Tem dica para fazer composições em projetos de fotofilmes, tipo pinturas, algo que possamos fazer diferente nesse tipo de trabalho? Não, então, como eu disse, né, a gente tem... As regras são as mesmas, né? São as mesmas regras, na verdade, para as coisas que envolvem harmonia, de forma geral, né? Para arquitetura, para design, para web design, é sempre utilizado a mesma ideia, né? Essas ideias dos terços, dos padrões, das cores, dos elementos que combinam com outros, né? São basicamente as mesmas ideias para os vários elementos, para qualquer tipo de arte, né, também. É muito utilizado todos esses recursos, né? Porque a ideia é você criar harmonia, você criar algo belo, né? Aí já tem outra coisa, que o belo também é bem, né, também pode ser várias coisas. Fica complicado pensar nisso tudo, tendo que tirar a foto rápido, e aí vai ter experiência que deixa no automático. Olha, a fotografia é um processo, né? Não vão sair daqui super fotógrafos, tem que treinar bastante, tem que praticar isso, né? E as coisas vão aos poucos, né? Igual você vai dirigir um carro, né? Por exemplo, tem um monte de coisa para pensar, né? Quem está começando, né? Tem que passar a marcha, tem que olhar no retrovisor, tem que botar o cinto, tem que dar seta. Tem várias coisas ao mesmo tempo, vários comandos que você tem que pensar, e aos poucos isso vai ficando automático, vai ficando mais natural. Né? E é isso que acontece com a fotografia. Né? Eu já não penso mais ali, tem que fazer o fotômetro e tal, tem que pensar na composição.
Tem muita coisa, sim, com certeza. Isso porque a gente está no terceiro dia de aula da fotografia básica, né? Tem muita coisa, realmente. Mas a ideia é você estar sempre praticando. Se vocês praticarem tudo que eu estou passando aqui agora nessa semana, praticando bastante, as fotografias de vocês vão ficar muito melhores, sabe? Bem melhores, já vai dar um salto, assim. Mas é isso, é pensar na composição, pensar na regra dos terços, né? Ficar com isso na cabeça. Aí pode ser que de repente, nessa foto eu não pensei muito, esqueci desse detalhe, mas nessa daqui eu já pensei. Olha que legal, o passarinho tá voando no céu, vou colocar ele no ponto de interesse. Pá, beleza. Em alguns momentos você vai estar fazendo aquela fotometria, né, e tal, que é mais chatinha, a ideia da primeira aula, né, que eu falei pra vocês, que eu expliquei pra vocês do diafragma, ISO, obturador, mas isso depois vai ficar natural, né, e você vai usar esses recursos para melhorar a sua composição também. Uma coisa vai ajudando a outra, né. Agora, se você não tem como ajustar essa forma manual, se tiver só com o celular, aí fica um pouco mais simples, porque você só vai pensar na composição, né. Claro que você vai ter também menos controle sobre a sua foto, né? Porque você não vai poder utilizar alguns recursos, mas só com o celular já você pode pensar na composição, até sem celular, até só olhando, né, as coisas. Você olha, tô olhando aqui para uma câmera na minha frente, o fundo está escuro e tal, se eu chegasse um pouco mais para cá, talvez ficasse um pouco melhor, né, para mim, aqui a minha linha de mira. Então é uma coisa que você pode observar isso no seu cotidiano, né? E aí você vai treinando esse olhar, né, aos poucos, e vai melhorando cada vez mais. Tem umas edições, mas assim, tem horas também, por exemplo, que até eu também coloco no semi-automático da câmera, por exemplo. O automático eu não uso, né? Mas o semi-automático eu coloco, porque ele assim, são fotos, por exemplo, que eu não quero ficar pensando na fotometria, não quero utilizar muitos recursos, eu quero mais momento, eu quero mais pensar no momento. Então eu posso colocar às vezes no semi-automático, para poder me facilitar um pouco a vida também. Posso fazer isso também. Não é que não posso usar nunca mais o automático, né? Mas eu sempre recomendo vocês a utilizarem o manual, porque a ideia é aprender a fotografar, né? Depois vocês podem usar esses recursos do automático, né, e tal. Mas inicialmente é bom treinar o manual, tá? Tem umas edições que fazem nas fotos que criam contraste nas cores. Tipo fundo cinza e a boca de uma modelo com um batom vermelho. O senhor sabe qual é o programa? Olha, eu sou muito ruim com aplicativos, né? Eu uso mais o Photoshop, eu uso o Lightroom para fazer tratamento de luz e cores. E o Photoshop mesmo, o Photoshop, o nome do Photoshop mesmo, que é o Photoshop que você faz o que você quiser, né, na verdade. Você cria, é infinito o Photoshop, né? Você cria qualquer imagem que você queira. Aí você pode fazer isso nesses programas. Agora, deve ter, provavelmente, aplicativos que fazem isso, tá? De fazer foto preta e branca com um detalhe vermelho, né, e tal. Pode fazer. Não, muito utilizado. Isso era mais moda, né, antigamente, um tempo atrás. Hoje em dia não é muito utilizado, né, normalmente. Mas você é livre para fazer o que quiser. Isso consegue sem ser na pós-produção, mas no ajuste da câmera? Não. Tem que fazer na pós-produção esse tipo de detalhe, tá? Beleza, gente. Valeu, vamos continuar então. Preparados aí? O que vocês estão achando da aula? Dá um joinha aí, aparece aí, gente, por favor, rapidão, só pra eu ver a reação de vocês aí. Tá legal, tá bacana? Estão curtindo, tá rápido, tá devagar, tá bom o andamento, podemos seguir. Já abriu um pouco a cabeça aí também, né, para essa parte de composição. Legal, massa. Maravilha, gente, que bom que vocês estão curtindo. Vamos seguir então. Então agora, falando sobre a razão áurea. Razão áurea.
Que é a razão áurea? A gente tem essa razão, né, essa proporção na natureza, em toda a natureza. Vocês vão encontrar isso numa flor, na bolsa de valores, assim, é impressionante, mas é uma razão que a gente tem que no corpo da gente, por exemplo, a distância daqui para o ombro, dividido pela distância daqui, né, do braço, por exemplo, da linha, né, certinha, nos olhos, na boca, no nariz, esses detalhes, né, do nosso corpo, vocês vão perceber que ele é todo baseado na razão áurea, nessa razão, que essa razão é o seguinte, é o R aqui, tá vendo o tamanho maior, sobre o S, né? E aí você tem essa espiral. Essa espiral também vocês vão ver em várias flores também, né? Então, que é utilizada. Pode ser utilizado na arquitetura também, numa escada, em detalhes da arquitetura, por exemplo, numa folha. Isso tá presente em toda a natureza, né? E aí você vai criando quadrados, tá vendo? Retângulos, na verdade. Ó, você vai fazendo essa espiral e você vai criando retângulos. Então você tem aqui essa linha dividida por essa, aí depois você tem essa aqui, ó, essa linha dividida por essa, aí tem essa linha dividida por essa linha dividida por essa, e assim por diante, vai de uma forma infinita, né? Sempre essa mesma proporção. Então você tem essa proporção, você tem essa linha utilizada na natureza, você tem essa proporção utilizada na natureza, você tem esses quadrados também dessa forma utilizados na natureza. Então é muito interessante, porque é uma curiosidade, a regra dos terços foi criada a partir da razão áurea. Então, se você pegar, por exemplo, aqui a razão áurea, né, eu tenho aqui essa linha e essa linha daqui, ó, tá vendo? Tá vendo? E aí vamos imaginar que eu fizesse essa espiral pro outro lado. Aí eu teria essa linha aqui, ó, aqui também, ó, bem aqui assim. Certo? Essa linha daqui, ó, continua ela pra cá. Ó, ia dar certinho aquele jogo da velha. Certo? Só que ele não ia ficar exatamente igual à regra dos terços. Porque a razão áurea não são três partes exatamente iguais. Né? Ela é um pouco mais estreita, as linhas do meio, elas são um pouco mais estreitas. Você tem uma parte maior aqui, dos lados, e uma parte mais estreita num dos meios, tá? No pedaço do meio, terço do meio. Mesma coisa vai acontecer aqui também, essa região aqui do meio vai ser um pouco mais fina. Só que para simplificar foi feita a regra dos terços, né, que é simplesmente, vamos só dividir a imagem em três, que já vai dar mais ou menos a ideia da razão áurea. Os pontos estão bem próximos também, né? Então, é para simplificar mesmo. Olha aí, por exemplo, você tem essa imagem aqui, né, que você tem aqui, a mão vai no cabelo, aí tem essa curva, né, que leva até os olhos, né, olhar até os olhos, né, interessante, né? Aqui, né, o movimento curvo também, mão, cabelo e tal, que leva até a cabeça da pessoa, né, o cabelo aqui, ó, a cabeça certinho. Essa imagem não é exatamente isso, mas olha que interessante, eu coloquei ela aqui porque eu acho bem interessante, porque ela cria ela cria um círculo. Né, o cachorro olha pra cá, a moça está curvada, aí vem dar um beijo no cara, aí tá curvada também, vem pro braço, o braço leva até o cachorro, tá vendo? Você tem um ciclo aqui, bem interessante nessa imagem, né? Essa imagem aqui também, que é famosíssima, né, do Henri Cartier-Bresson, que foi um fotógrafo, foi talvez o fotógrafo mais importante, né, da humanidade aí. Ele só fotografava com aquela lente 50mm, a lente normal, né? E sempre em preto e branco. E ele é conhecido principalmente, né? Uma das coisas mais marcantes dele é o momento decisivo, né? Aquela coisa de pegar aquele momento exato, né? Então aqui, por exemplo, o momento que passou a bicicleta, nesse exato instante aqui, nesse espaço aqui, né? O melhor espaço possível para ela aparecer aqui. E aí você tem essa escada que tá descendo, que tá vindo, você tem a linha da rua lá, né, do meio-fio, e que vai até o ciclista, né? Você tem essa imagem aqui também, que ela tá vendo que é bem na linha certinho, tá vendo? Ai, peraí.
certo? Essa linha aqui do horizonte está próximo da linha dos terços também, da linha da razão áurea também, tá vendo? Beleza? Agora, falando das linhas, né? A linha horizontal e a linha vertical. A linha horizontal, ela induz um efeito estático, né? Passivo no observador, uma certa ideia de equilíbrio. Né? Quando você tem muitas linhas horizontais, ou então, igual aquela do Mad Max, né? Que eu mostrei para vocês, que ela está ajoelhada na areia. Né? Dá uma sensação de equilíbrio, de que tá estável, né? Essa linha aqui marcante na fotografia, né? A linha vertical, quando você tem linhas verticais na imagem, dá a sensação de que como se estivesse cravando ali umas estacas, né? Deixando aquilo firme, né? Aquela fotografia firme, né? Dá essa ideia de vitalidade, de firmeza, né? É bem, né? Como eu falei, tem que abrir a cabeça mesmo, tá? Porque tentar entender, tentar ver a fotografia com esse olhar mesmo, sabe? Tentar olhar as linhas e perceber a sensação que ela tá te passando, sabe? É bem interessante pensar dessa forma. Agora, quando vocês forem para a exposição de arte também buscar observar por que ele está usando aquelas linhas, o porquê das coisas, né? Pode ser que nem seja aquilo, pode ser que seja só a sua interpretação. O que vai dizer muito também da sua própria personalidade, do que você é, que a gente enxerga, né, normalmente o que a gente sente, né? Enfim, mas isso aí é outro assunto. Então, outra coisa é o seguinte, antes disso eu vou mostrar aqui para vocês, vou extrair aqui o quadro. Eu vou colocar... Dá para ver o quadro aqui? Dá, né? Ótimo. Vou mostrar para vocês um barquinho. Eu tenho que dizer antes, porque meu desenho, eu não sou muito bom para desenhar, tá? Mas vamos ver se vocês conseguem enxergar bem aí. Dá para enxergar bem? Deixa eu fazer um pouco maior, né? Acho que fica melhor. Vou fazer um pouco maior. Deixa eu ver o tamanho que eu tenho aqui. Ok, vou fazer 2 quadros exatamente iguais, tá? Eles são iguais, totalmente iguais. E na primeira imagem eu tenho isto, e na segunda imagem eu tenho isso. São exatamente iguais as linhas também, as ondas também, tá? Do mar também. Aqui, ó, exatamente igual, tá? E aí eu tenho um barquinho aqui, ó, bem no meio. E eu tenho um barquinho aqui, bem no meio. Também são exatamente iguais os barquinhos. Certo? 2 barquinhos aí. Bom, eles são totalmente iguais, tirando pela linha, né? Que uma linha tá assim e outra linha tá assim. Certo? Vamos ver aí, respondem no chat. Qual que é o barquinho? Ó, peraí, esse aqui é o barquinho número 1. Esse é o barquinho número 2. Tá? Vou fazer umas perguntas e vocês respondem no chat, tá? Deixa eu ver aqui. Qual o barquinho que está subindo? Qual o barquinho que está descendo? Qual barquinho vai passar pela onda e qual barquinho passou pela onda? Qual das imagens a onda vai pegar o barquinho e qual das imagens a onda não vai pegar o barquinho passou pela onda? Como é que eu posso dizer isso? Que falaram aí primeiro. Coloca aí, por favor, para mim, subindo ou descendo. A onda vai pegar, a onda o barquinho vai passar pela onda. Tô ouvindo aqui, 2 subindo, 1 sobe, 2 desce, 2 subindo, 1 descendo, 1 descendo. Que engraçado. Deixa eu ver. Porque a gente lê da esquerda para a direita. Opa!
Alguém já tá matando o mistério aí. Um desce, dois sobe. Um sobe... Engraçado porque... Acho que essa é a primeira vez que eu vejo tão pau a pau as opiniões aqui. Porque geralmente, na grande maioria das vezes, é bem nítida a diferença. Um vai passar pela onda, dois já passou. Um vai passar, dois passou pela onda. Depende da perspectiva. A ideia é o seguinte, é isso que vocês estão vendo, dessa forma. O que vocês sentem, né? O que vocês sentem que vai acontecer. No 1, você tem uma sensação mais positiva de que ele está subindo, de que ele está crescendo, ou vocês têm a sensação de que a onda vai pegar ele, de que ele está caindo? Qual a sensação que vocês têm? 1 positiva ou 1 negativo? E a 2? 2 negativo ou 2 positivo? Ele está aqui descendo, né? A onda vai pegar ele, ou ele está subindo? Ou ele vai passar pela onda? 1 vai passar, 2 passou pela onda. Pela lógica de ler-se da esquerda para a direita, pode-se dizer que o barco 1 está subindo. Se for olhar para o outro lado, são iguais mesmo, só virar a imagem, tá? 1 subindo, 1 positivo, 2 negativo. 1 positivo, 2 negativo. 2 descendo. 1 está caindo, 2 está subindo. Sinto os dois. Tá. 1 negativo, 2 positivo. Tá um pouco engraçado isso, porque geralmente é muito mais, as pessoas veem muito mais o número 1 como algo que está crescendo, subindo, né, com uma sensação positiva, né, um sentido positivo em que ele vai passar pela onda, né? Isso geralmente é o que eu mais vejo, né? Engraçado aqui hoje que já foi um pouco diferente. Eu vou ter que fazer outro desenho depois. Nessa outra imagem, a sensação é de que ele está descendo, de que a onda vai pegar, né? Porque justamente por conta da leitura do olhar, como uns falaram aí, né? Porque a gente enxerga da esquerda para a direita, né? Então, nesse sentido, por exemplo, se é da esquerda para a direita, aqui está embaixo ele vai subir, certo? E aqui está em cima ele vai descer. Essa é a ideia normalmente, né? Mas é claro que também não é uma coisa, tem que ser assim e tal. Isso é o que é mais comum normalmente, tá? Vamos lá. Então, aqui, ó, as linhas diagonais, né? Como eu falei para vocês, elas têm a diagonal ascendente e a diagonal descendente. Elas criam dinamismo, né? Então você cria uma fotografia que ela é menos estática, que ela é um pouco mais, ela induz um certo movimento, né? Então a diagonal ascendente, ela se desenvolve, como eu falei, da esquerda da esquerda embaixo, né? Para a direita em cima, e a diagonal descendente da esquerda em cima para a direita embaixo, né? E a diagonal ascendente cria essa sensação positiva, essa sensação de crescimento, né? De que vai subir. E a diagonal descendente de que vai cair, de que vai descer. Uma sensação negativa. Tá? Então, dando uma revisada aqui, geralzona. Esse slide também é interessante, né? Para lembrar vocês das coisas que eu falei aqui também. Né? Espaço para olhar, ou movimento, né? Também. A regra dos terços. A razão áurea. As linhas horizontais, verticais e diagonais. Mas eu não mostrei ainda, né, as horizontais e verticais e diagonais. Vou mostrar já também, tá? Pirâmides, não falei ainda, mas vou mostrar também. Linhas que conduzem o olhar ao ponto principal, né? Muito importante, né, utilizar essas linhas nesse sentido. Os padrões e as quebras de padrões na imagem. O diálogo entre o assunto principal e o que está no fundo também. O equilíbrio e o desequilíbrio. O foco que conduz o olhar também. Então, outra coisa, né, além da linha, né, que vai direcionar o seu olhar, o foco da imagem também direciona o seu olhar, né? Você vai parar o seu olhar para o que está em foco, né? Então, o que está desfocado traz o seu olhar para o que está em foco também, né? As molduras na imagem, né? Essa coisa dos quadros, de você utilizar molduras para enquadrar as pessoas também, né? Bem interessante.
O uso das lentes, né, e as suas perspectivas, né? Você pode utilizar a lente para criar determinado sentido na fotografia ou para ajudar a sua composição também, se você quiser afastar os fundos ou achatar um pouco mais. Se você quiser evidenciar as linhas, né, você pode utilizar uma lente grande angular, né? Ou se você quiser anular essas linhas, uma teleobjetiva. Né? Então, você pode utilizar todos esses recursos para criar uma composição mais interessante. Né? E a criatividade em si, né? de criar coisas, né? o tempo inteiro. Você pode utilizar todos esses recursos para criar coisas, né? Também. Essa é a ideia, né? De criação. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, uma coisa. Só ver aqui como é que estamos. Tá. Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou pedir para vocês agora um exercíciozinho, tá? De 3 minutos, que é esse aqui, ó. Eu vou botar aqui, eu vou passar o exercício antes, tá? Dá pra ver aí o exercício? Botei aqui no... Esse aqui, tá? Utilizar o celular para criar fotografias com composições mais harmônicas. Vocês estão livres para pensar o que quiser, para fotografar o que quiserem, mas busquem utilizar o que eu falei aqui, né? De regra dos terços, linha. Observa aí agora, né, para onde você está aí, né? O seu ambiente, o quarto onde você está, a casa que você está. Observa o que você pode fotografar. Observa as cores do ambiente aí, tem cores contrastantes, você pode utilizar essas cores. Às vezes um local que tem mais textura, que você pode colocar com alguma coisa lisa, ou um ambiente claro com um ambiente escuro. Pensa um pouco no que eu falei, né, dessas linhas e tal, da regra dos terços principalmente, né, também, que é muito interessante de se utilizar. Vai fazer uma foto de uma caneta, coloca ela no ponto aqui, no ponto dos terços, né, por exemplo. Enfim, qualquer coisa que seja, você pode criar. Posso fazer uma foto aqui assim, ó, com a minha mão aqui assim. Né, minha mão aqui e minha cara aqui, um em cada ponto de interesse. É interessante só para treinar mesmo. Tá? Então coloquem, faz essas fotos aí. Faça essas fotos aí e daqui a pouquinho a gente volta. Mas antes disso, eu só vou pedir para aparecerem nas câmeras aí pra gente fazer o nosso print diário, né? Ver o rosto de vocês aí pra gente fazer aquela foto de grupo. Quem puder aparecer aí. Beleza, legal. Preparados aí? Vou dar um sorrisinho aí pra câmera. Foi? Massa, feliz, valeu, gente. Conseguiram fazer, então? Vamos retomar. Eu vou dar uma olhadinha depois, tá? Nessas imagens, aí eu comento lá no WhatsApp. Vamos retomar aqui, então. Quem não mandou ainda, pode mandar depois, tá? Logo depois que acabar a aula, eu dou uma olhadinha nas imagens, dou uma comentada lá. Beleza, então agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de imagens e comentar um pouquinho em relação à composição delas, né? Esse filme aí já viram? Quem não viu, veja. É muito legal esse filme, muito bacana. Forrest Gump, nome, né? Contador de histórias. Essa imagem, olha que interessante aí. Vamos agora abrir a cabeça mesmo, busquem o que vocês enxergam na imagem, né, e tal, de sensação, né? Olha só, ela tá triste nesse momento, né? Ela tá, né, meio que chorando. A casa tá toda quebrada, né? Você vê que ali até o galho da planta tá sem folha, né? Até aquele banquinho caído ali lá na entrada da casa também tem um significado. Não tá por acaso, deixa ali. Não, tem um significado em tudo isso, né? Aí olha só, vamos lá.
Eu tenho ali uma pirâmide, certo? Feita pelo telhado da casa. Uma pirâmide que os dois estão lá dentro dessa pirâmide. Dentro dessa moldura, né, também. Ela tá com a cabeça dentro da janela. Então é como se tivesse duas janelas, aí uma para cada um. Até tem, na verdade, nem tinha percebido. Tem duas janelas, se vocês forem olhar atrás deles. Eu achei que fosse só uma, tem duas janelas mesmo. E eles estão tampando a janela. Eu tenho um equilíbrio nessa imagem, porque eu tenho um lado de uma árvore seca, tenho a casa e tenho do outro lado também uma casinha menor para poder dar equilíbrio, né? Então você tem esse equilíbrio na balança, né? Além disso, a pirâmide ali do telhado, ela também é intensificada pelas linhas também aí na grama, tá vendo? Que leva também, como se estivesse levando até lá em cima. Né? Eu tenho o padrão também de linhas, né, ali atrás deles também. Então, com certeza, eles não colocariam os atores com uma camisa listrada, por exemplo. Né? Você tem o azul que tem destaque com branco. Né? O azul também dessa questão da melancolia também, né? Se alguém vê mais alguma coisa, pode dizer também, né? Olha aqui, né, o Taj Mahal, né? Que interessante. O que vocês veem aí bastante nessa figura? Olha a quantidade de linhas verticais, né? A quantidade. Você tem as árvores, você tem as pilastras, né? E além disso, você ainda tem um reflexo que reforça essas verticais para baixo também. Né? Então você tem tudo bem simétrico e bem vertical, né? Dá uma sensação de poder, né? De que está lá firme, né? De firmeza, não dá? Vocês sentem isso também? E aí você tem essas linhas também que levam até lá também, né? Que levam o seu olhar até lá. Tá vendo que tem uma pirâmide criada embaixo aí também? Bem interessante, né? Olha essa imagem que bacana também, né? Essa imagem, vê se quem consegue identificar aí o que ela tem nessa imagem aí. Parece que ela está passando por uma escada, ou se eu cortasse ali a referência que vocês têm da escada ali dos cantos, poderia ser uma faixa de pedestre, não poderia também? Interessante, né? É bem bacana essa textura que é criada por essas linhas, né? Pela linha do sol e da sombra, dos degraus. E aí você tem o quê? Que tipo de linhas são essas? As diagonais descendentes, né? Também elas estão caindo de cima para baixo, da esquerda para a direita. E a mulher? Ela está indo numa diagonal ascendente, contrária às linhas descendentes. E aí você começa a quebrar a cabeça, né? O que isso quer dizer também, né? Ela está passando por linhas descendentes, por, sei lá, talvez por uma dificuldade, ela está superando. Eu posso interpretar como eu quiser, né? Tem que ver o que isso está, como você se sente, né, com a imagem. Mas é interessante observar, né? Eu acho interessante essa ideia, né, de que são várias descendentes e ela está ascendendo ali. Ainda mais segurando o filho, né, também. Olha aí a posição dos caras, né, criando essa pirâmide também, né, bem legal, né? Você cria essa pirâmide pela posição do joelho, do pé, né, da mão do cara. Você nem percebe, né, mas quando você olha depois com calma, né, você vê essa pirâmide. E as grandes angulares, né, criam esse efeito com mais facilidade, né, também. Né? Você tem aí, nesse caso, molduras, né, também. Eu poderia, por exemplo, colocar essa mulher um pouquinho mais para frente, que aí ela vai ficar certinho, né, sem ficar competindo com o fundo escuro, né. Então, se ela ficasse um pouquinho mais para frente, provavelmente os dois iam ficar bem emolduradinhos. Mas aí, vamos lá, essa imagem, né? Vocês estão vendo que tem uma barreira na frente deles, né? Entre um e outro. O que eu posso querer dizer com isso? Tem algo entre os dois, né? Tem alguma coisa... tem uma barreira, né? Que está criada, algum conflito aí, né? Talvez ele esteja dando uma notícia ruim para ela, não sei, porque ele está com o chapéu na mão, né? Ele é um oficial... Pode estar dando uma notícia ruim, né? De repente, seu marido morreu. Tô viajando, mas é assim, essa é a ideia. Ela tá com peso nas costas, né, também, de repente, né? Tá vendo? Tá como se tivesse uma mochila ali carregada, um peso, né? Um negócio escuro ali atrás.
também. Então, posso interpretar dessa forma, né, também. Essa imagem aí, o que vocês enxergam nessa imagem? Mais evidente aí, de composição, o que vocês enxergam? O que salta mais aos olhos? Né? Quem quiser, comenta aí, por favor. O que vocês estão enxergando de composição nessa imagem aí? Pode falar, pode colocar aí, tá? Vai jogando aí, vou ver aqui agora. Dá pra manter aquela imagem? Tá. Aí, beleza. Vamos ver essa imagem aí. O que vocês enxergam nela? Que é bem forte na composição aí. Gente, pode dizer, tá? Pode falar, porque é muito de interpretação também. Tá? Às vezes algumas pessoas enxergam uma coisa, outras enxergam outras coisas. Silhueta do homem, né? Você tem um ponto escuro bem forte na imagem. E esse ponto escuro forte na imagem, né? Vocês acham que ele está ali sozinho ou tem mais algo que pode estar dialogando com esse cara aí também, essa forma escura aí? O relógio que está em uma das linhas da regra dos terços. Exatamente, o Big Bang lá atrás, ele está exatamente ele tá próximo da linha dos terços, né? Ele está próximo do ponto de interesse ali, realmente. Árvore sem folhas, um ar mais frio. Dá uma sensação de melancolia, assim, a chuva, né, também. Beleza. Tem uma linha levando ao homem. Tem uma linha que leva ao homem, sim. Ela poderia estar mais forte, né, se ela tivesse mais diagonal, mas tem essa linha que leva ao homem, sim, também. Um outro homem ao fundo, que é o quê? O que destaca que é o que dialoga com o cara, né, também. As linhas, a pessoa e o poste escuro. As linhas, a pessoa e o poste escuro. Olha que interessante, olha essa imagem aí. Algumas pessoas já começaram a responder. Você tem o personagem principal dessa imagem, né, que é aquela forma escura, né, aquela silhueta bem forte. E aí você tem um outro cara ali no canto esquerdo da imagem. Aí você tem aquele poste bem preto também, perto da silhueta principal. E você tem também no canto direito da imagem o resto aí do corredor, né, essa estrutura mais pesada também, que está bem escura. Então você tem 4 elementos verticais bem fortes que criam equilíbrio na fotografia, né? Você tem esses 4 elementos verticais, né, que criam equilíbrio na fotografia, que cria essa sensação de firmeza, né? E além desses elementos, você ainda tem mais uma porção de vertical nessa imagem, né? Todos os prédios ali atrás também são bem verticaisinhos, né? Tem pontudos. Você tem a parte da cerca aí também, né, que tem as suas verticais também. Faz a pirâmide também, né? O poste e os 2 homens. O poste e os 2 homens faz uma pirâmide. Faz uma pirâmide também faz. Você tem uma pirâmide aí também, né? Que ele começa lá no cara lá de trás, vai seguindo pro cara da frente e depois o topo é lá no poste, né? Principal. Isso, aí depois ele cai com o relógio, né? Vai caindo com o relógio e vai voltando. Isso. Bacana, bem interessante essa observação. As linhas da cerca, né, exatamente, são as verticais, né? Bem legal, né? Interessante essa ideia do equilíbrio, né, também. Vamos lá, vamos seguir. Aí. 129, beleza. Essa imagem aí e tal, essa foto é minha, né? Eu lembro dessa foto, eu fiz ela tem muito tempo. Foi num curso, né, na verdade, de fotografia de moda. E eu tava querendo cortar nessa imagem esse canto esquerdo onde está tendo iluminação, tá vendo?
né? Tem a luz do sol que está batendo ali. Eu queria cortar ela, mas eu lembro que o professor me disse que não seria uma boa cortar, porque ele cria equilíbrio na imagem. Né? Você tem a luz batendo bem no rosto, né? No corpo da modelo. E lá no canto esquerdo, uma outra luz que bate na parede também que gera esse equilíbrio, né? Você tem esses dois pontos bem iluminados. Eu poderia fazer, sim, sem problemas, tirar aquele canto lá também, daria uma outra fotografia diferente. Mas essa tem uma sensação maior de equilíbrio. Além de que, se eu cortasse também, eu estaria eliminando uma parte dessa linha também, né? Do meio fio que leva o olhar também até a modelo também, né? Agora, um detalhe que eu poderia ter melhorado nessa foto é o fundo ali atrás, né? Porque ela ficou bem na frente daquela porta ali. Se ela tivesse ficado um pouquinho mais para a direita, ia ficar certinho ela com fundo mais neutro, né? Ia destacar um pouco melhor. Agora, mas em compensação também, ia aparecer mais a porta também. Então, pode ser que ela ali na frente da porta esteja escondendo também, que pode ser bom também, né? E eu gosto muito dessa foto pela questão da iluminação, principalmente, né? Que eu vou falar para vocês amanhã, né? Na próxima aula. Essa foto foi feita só com a luz do sol e com o rebatedor, né? Para onde a luz bate e rebate, e volta, né? Então não tem iluminação artificial, né? Só a questão da luz. Outra coisa que vocês vão perceber também, essa parede ali atrás, ela é rosa mesmo, tipo, rosa claro. Só que por conta da iluminação, ela também ficou mais escura, então parece um roxo também. Né? Então tem alguns detalhes que a iluminação influencia muito, mas eu vou falar isso amanhã, tá? Vai ser bem legal. Aí tem nessa imagem, né, ela na linha dos terços também, né? Ali mais ou menos a boca dela está no ponto de interesse. As linhas dos braços também são interessantes, porque elas também levam o olhar do espectador para o rosto também, né? A linha dos braços ali, então são duas linhas que estão levando até os olhos dela, né? Até a cabeça dela. Essa imagem... saiu. Passou. Tá. Aí. Essa imagem também, né? O que a gente tem? A gente tem pirâmide, né? Também uma pirâmide. Duas linhas ali, né? Que estão levando até os dedos. Além disso, o que mais que tem nessa imagem? O foco, né? O desfoque leva o olhar até onde está o foco, né? Que são nos dedos ali, naquela tecla sendo tocada. Né? Essa imagem aqui do casamento, né? Vocês acham que esse casamento vai dar certo? Porque tem uma linha descendente ali, né? Só que é uma linha também que leva o olhar até o rosto dos dois, né? Aí você pode interpretar um monte de coisa. Ele que está segurando ali a relação porque ela está caindo numa linha descendente. Eu estou começando a viajar, tá, gente? Não reparem. Mas enfim, ele está segurando ali para não deixar ela cair do desfiladeiro, né? E tem um monte de pedras atrás dela também, né? Enfim, posso interpretar como eu quiser, né? A fotografia é legal por isso também. Mas tem essa linha que é interessante que leva o olhar até o rosto dos dois, né? É bacana. Olha essa imagem, que interessante, né, também. Pensa no Z, né, que é aquele Z que é a leitura do olhar, né, da esquerda para a direita, de cima para baixo, né, então você cria um Z, né, tá. Olha lá, olha que interessante. Ele começa lá na esquerda, em cima, vai até o cara que está perto da parede, aí de repente tem uma linha de sombra que faz o Z, né, também, que vai fazer o Z, que corta a cabeça dele, corta a sombra dele também. E vai aqui para o cabideiro e daqui vem para o olhar da menina que termina aqui da mulher. Né? Toda a leitura do olhar aqui, ó, na imagem. Essa foto está equilibrada? Vocês acham que está equilibrada? Acho que ela está um pouco desequilibrada, né? Porque você tem 3 pessoas ali no canto da imagem, né? Da metade para a direita. E o resto está mais limpo, né? Então ela tem um certo desequilíbrio, né, dessa forma. O cabideiro até tenta dar um equilíbrio, né? Sinto que ele dá um certo equilíbrio também, mas eu vejo ela como um pouco desequilibrada. A minha sensação, né? O que tá tudo bem, né? O que pode querer dizer algo também. Essa imagem aí também, né, tá bem claro aí o Z também, né?
Você tem o Z ali, né? A linha passando, fazendo o Z, né? Ela começa na esquerda em cima, vai para a direita, depois vai descendo e depois desce aqui no primeiro plano, né? Você tem um Z certinho. O que mais que tem também aí? Tem o laranja, né? O amarelo ali do sol, do céu, com o azul das nuvens, das montanhas, né? Também que tem um contraste bem interessante. O escuro com o claro, né? Essa imagem que a gente estava falando de multidão, né? É interessante ver que aí, por exemplo, eu não consigo enxergar uma tipo, regra dos terços, nessas coisas assim, linhas, e quase não tô vendo isso. Mas eu vejo várias informações, vários pontos diferentes, o que cria uma textura interessante na imagem também. Né? Você vê isso daí, você olhar de longe, você não sabe bem o que é isso, né? São um monte de cores juntas, e é bonito isso, né? Interessante isso também. Né? Essa ideia desse padrão, né? Dessa textura que é criada. É bem legal, né? Também. Então é um recorte, né? Eu poderia, por exemplo, ter feito essa imagem mostrando ali, sei lá, a montanha onde eles estão, o local onde eles estão, com um pouco de céu, com um pouco de outro ambiente, mas eu resolvi chegar e recortar um pedaço daquilo, né? Para mostrar só a textura. É interessante fazer as fotos assim também, sabe? Você chegar mais perto, dar mais zoom, quebrar mais, assim, sabe? Fazer uma coisa mais intensa. A nossa tendência, normalmente, quando vai fotografar, é ter o ponto de vista, né? Ficar sempre fotografando no ponto de vista onde a gente tá, em pé aqui e tal, pegar a câmera e fazer isso aqui, né? E fazer a foto sem pensar muito em zoom, em tirar zoom, em virar a câmera, em colocar para cima, para baixo. A gente não pensa muito nisso quando está começando. Mas é interessante começar a buscar possibilidades. Né? Então, por exemplo, eu vou fazer a foto de uma planta, faz a foto da planta ali, depois faz uma foto lá dentro ali da folha, né? Faz só da folha, faz só da nervura da folha, volta e faz uma foto também lá de trás que mostra a planta com o ambiente onde ela está inserida, né? Faz esse movimento, né? de lá para frente, de lá para trás, né? Experimenta sair da vista do olhar, né? Do ponto de vista, né? Nosso. Experimenta colocar a câmera lá em cima, coloca a câmera lá embaixo, coloca a câmera dentro do copo de água, sabe? Experimenta esse tipo de nova perspectiva, né? Que vai gerar fotos muito interessantes, né? Também. Tá bom? Então eu tenho aqui também, né, os caras fazendo uma pirâmide, né? É uma pirâmide que está indo para dentro da fotografia, né? Vocês olhem lá, que interessante. Tem uma linha também passando a linha da sombra junto com a linha do muro lá de cima. Opa! Né? Faz uma linha cortando assim meio que na diagonal. Você tem equilíbrio, né, também. Você tem um lugar bem nojento também, né? Mas a composição tá interessante. Olha aqui uma linha também diagonal, né, que leva, né, o olhar, né, para aquela menininha lá do fundo, mas o seu olhar também não fica lá, né, ele volta para a menina que está subindo, né, porque ela tem bastante destaque na fotografia, né, ela tá de branco e numa parede mais escura também. Aí você tem outro menininho na ponto de interesse também, né, a menina que está subindo num, o menino que está agachado em outro ponto de interesse, né. Aí essa fotografia também que tem molduras, né? Que você cria molduras com... Olha que legal, né? Elas estão bem claras, né? Num fundo mais escuro. 2 quadrados, né? Cada um no seu quadrado. Perto dos pontos de interesse também. Aí você tem um padrão, né? Que forma uma linha. E tem uma menininha que tá... A menininha e o cara lá também estão quebrando esse padrão, estão olhando pra cá. Uma diagonal ascendente. E essa aqui é uma diagonal descendente. Né? Você não sabe se eles estão descendo ou subindo aí, se eles estão vindo ou se estão indo. É difícil de identificar isso. Aqui você tem essa linha da sombra, né? Olha que interessante também que tá... tem a mão ali, né? Eu acho que, se eu não me engano, é Jesus, isso. O cara ali, né? Apontando. Eu acho que é.
E ele aponta e está bem com a linha também, né? Que segue a mão dele apontando e que vai levar até a mão do outro cara que está apontando assim pro cara que está do lado, né? Que está com a cabeça baixa. Eu acho, se eu não me engano, acho que ele é um ladrão, assim, uma coisa assim, que ele roubou alguma coisa, não lembro. Eu não tô lembrado, na verdade, posso estar enganado. Mas eu acho que vai pegando a mão aqui assim, porque era ladrão, se eu não me engano. Mas você tem aí uma linha apontando, né, a linha dos dedos, né, e utilizando essa linha da sombra também para criar um direcionamento no olhar, né, também. Aí aqui você tem também uma moldura, né, esse portal, né, em que você coloca uma pessoa. Então é interessante isso, que você tem essa composição, tem uma pessoa dentro do quarto, a outra está lá no outro ambiente, né? Você cria essa tridimensionalidade na fotografia também, né? E aí você tem um portal também, que é aquela porta lá com uma pessoa dentro, né, e a outra está aqui mais perto. Interessante utilizar esses recursos, assim, essa perspectiva. Né, aqui o que você tem também? Você tem uma pirâmide, né, nessa imagem, né? Esse é um filme brasileiro, eu não lembro, não sei se é Lavoura Arcaica ou... não sei se... mas enfim, é um filme brasileiro, provavelmente deve ser do... o fotógrafo... ai meu Deus, esqueci o fotógrafo. Walter Carvalho. Provavelmente deve ser o Walter Carvalho, né? Que é um fotógrafo maravilhoso, inclusive super recomendo os filmes dele, brasileiros, são incríveis, são maravilhosos. E que aí vocês vão ver fotografia assim na flor da pele, né? Muito bonito. E aí você tem aqui essa pirâmide, né? Interessante, né? Que é criada, que a ponta da pirâmide é o cara que está ali na parede, né? Olhando para cima. E tem o foco também, né? Que direciona o olhar até ele, né? E aí você tem 3 planos também, né? Tem um plano da mulher primeiro, depois o plano do outro cara, depois o plano lá no que está atrás, né? Você tem um olhar também caminhando também. A Elis Bela Prisioneiro, já viram também? Bem divertido, bem legal. Olha que interessante, né? Aí nessa imagem, para você utilizar, né, o que está atrás e o que está na frente, né? Você vê que... eu não sei se vocês lembram dessa cena no filme, né? Também não vou ficar falando muito, mas a ideia é que os dois estão conversando aqui no primeiro plano e lá atrás também está acontecendo, o filme está acontecendo. E aí tem esse diálogo, né? Em que a vida aqui no presente e a vida no cinema estão dialogando um com a outra. E é muito engraçado essa metalinguagem, né? Porque é um cinema que a gente está vendo no cinema e aí tem um cinema dentro do cinema e eles estão vivendo uma mesma história de amor também como atrás. E aí você tem um diálogo, né? Eles estão conversando e tem lá atrás acontecendo também. Então é interessante utilizar, né, essa questão da composição com o que está lá atrás, né? Utilizar o objeto da frente com o que está lá atrás, né? Aí você tem aí também a questão da iluminação também, né? Que você vê que o rosto dele está iluminado, o dela está mais sombreado. Por quê, né? Por que está com essa iluminação diferente, né? Será que foi coincidência? Será que tem algum porquê, né? Pode ser que ele esteja já com as ideias mais claras e ela não, e ela esteja confusa, sem saber o que fazer, né? Mais escura. Não sei, são interpretações. Tá? Beleza? Então, é isso. Deixa eu ver aqui vocês. Tá. Deixa eu ver aqui, tem um recadinho aqui. Beleza, quem puder mostrar aí o rosto aí, queria ver vocês, o que vocês acharam da aula. Eu me amarro nesse conteúdo, né? Gosto demais. Deixa eu ver aqui os comentários também. Se alguém tiver alguma pergunta aí também pode mandar, tá? Deixa eu ver aqui. Tem as pessoas, ponto escuro, pirâmide, homens, luzes. As portas no fundo, tá? O casal ultrapassou. O casal já ultrapassou a primeira grande barreira no casamento. Interessante. O amarelo chama a atenção. Muito massa, excelente aula. Obrigado. Legal, gente. Que bom que vocês curtiram, maravilha. Vou passar um recado aqui para vocês, tá? Na próxima semana de carnaval, a gente não vai ter aula na segunda e na terça, é aquilo que eu avisei ontem, né? Mas as horas serão compensadas na quarta, na quinta e na sexta. Nesses dias as aulas começarão às 2h30 e vão até às 5h30. Tá beleza?
Gente, brigadão mais uma vez. E fico muito feliz que vocês tenham curtido a aula, né? Eu espero que vocês tenham um novo olhar, né? Daqui pra frente, né? No cotidiano mesmo, né? De observar as coisas. Porque tem um universo, né? Que a gente não percebe normalmente, a gente vai vivendo e não observa, né? E tem um universo aí para ser enxergado. Eu espero que vocês aproveitem esse momento. Tá bom? Obrigadão por tudo e a gente se vê amanhã na aula de iluminação, que vai ser bem bacana, tá? Essa é uma parceria do Instituto Cultural Menino de Ceilândia e a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Beijão, gente. Até a próxima.